Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje nós vamos tratar de um grande personagem, muitas vezes oculto, do fim dos tempos. É o assunto que envolve as duas testemunhas de Apocalipse. E olha que interessante. Nós comentamos no vídeo anterior que algumas pessoas pensam que essas duas testemunhas viriam juntas no fim dos tempos. E isto é um engano, porque é somente através da revelação dos tempos determinados de Deus que nós conseguimos entender o contexto do trabalho de profetismo dessas duas testemunhas. Então, vamos assim já identificar quem elas são para que nossa reflexão se torne mais dinâmica. Bem, o Apocalipse diz que viriam duas testemunhas e que uma tinha o poder de fechar o céu para que não chova, a outra de transformar as águas em sangue. Bem, na Sagrada Escritura, duas pessoas realizaram esses prodígios, né? A primeira foi o profeta Elias, que fez com que o céu fechasse pelo tempo de 3 anos e meio, ou seja, não choveu durante esse percurso aí de tempo. E você pode ver que ele, por causa disso, teve todo aquele embate lá com o pessoal que fazia a adoração a Baal. Bem, a outra pessoa, né, a outra testemunha, o outro profeta que realizou o prodígio de transformar as águas em sangue foi Moisés, quando ele estava naquele embate com o faraó para tirar o povo da escravidão do Egito. Então, assim, quando o Apocalipse fala da vocação dessas duas testemunhas, ela está indicando quem são. Bem, por causa disso, algumas pessoas, de forma errada, imaginam, pensam que no fim dos tempos, esses dois personagens bíblicos devem voltar. Inclusive, alguns desconsideram Moisés e colocam no lugar de Moisés o profeta Enoque. Por que eles fazem isso? Aí vem um outro grande erro. Olha para você ver quando nós não seguimos as orientações da igreja, como que é fácil a gente cair em muitos erros, não somente teológicos, mas até de raciocínio, né? Vamos lá. Acontece que a justificativa para eles colocarem Enoque no lugar de Moisés é que o profeta Enoque, segundo escritos apócrifos, e também num versículo bíblico nosso, dá a entender que ele não morreu. Então, assim, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu e ele não morreu. Então, aí, neste caso, nós teríamos dois personagens bíblicos que não teriam experimentado a morte, que seria Elias e Enoque. Então, na cabeça de alguns, a justificativa é a seguinte, de que esses dois, eles têm que voltar ao mundo para morrerem. Porque eles usam um trecho da Escritura que diz assim, que está determinado aos homens morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, como esses dois não morreram, eles têm que voltar ao mundo para poder morrer. Por quê? Porque no livro do Apocalipse diz que a besta, né, vai matar essas duas testemunhas. Então, assim, isso é uma coisa assim totalmente
fora da curva na revelação bíblica. E não é Enoque. Nós estamos tratando de Elias e Moisés. Então, apague essa questão aí de que esses dois personagens bíblicos têm que voltar ao mundo para morrer, totalmente fora da curva da revelação bíblica. O que nós temos? Nós temos dentro da revelação que essas duas testemunhas, elas profetizam por 1260 dias. Nos tempos determinados de Deus, nós entendemos que este período de 1260 dias compreende o tempo da revelação entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esses 1260 dias é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Então você percebe que quando o Apocalipse diz assim, que elas profetizarão por 1260 dias, também está falando de 3 dias e meio. É apenas uma outra forma de se expressar o tempo. 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, é o mesmo período de tempo falado de 3 formas diferentes. Nos tempos determinados de Deus, onde que nós identificamos esses 3 dias e meio? Na conta dos dias da semana. Então, se marca entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, qual é a conta que nós fazemos? A quarta-feira é o primeiro dia, a quinta-feira é o segundo dia e a sexta-feira é o terceiro dia. Na sexta-feira é quando, neste período de tempo que nós já trabalhamos um pouco, é quando o anticristo se manifesta. Nós atualmente estamos nesse período da sexta-feira, na linha de tempo dos tempos determinados de Deus. Mas são 3 dias e meio. Então, em outros vídeos, em outros momentos, eu já falei sobre essa questão da volta de Jesus. A vinda gloriosa do Senhor não vai ser assim, por exemplo, como aparece em filmes ou, sei lá, história que as pessoas inventam aí. Que de repente vai acontecer explosões e não sei o quê, e aí o céu vai se abrir, Jesus vai descer e vai matar todas as pessoas ruins, aquele negócio. Não é bem assim a coisa, tá? Meio, digamos assim, parecendo Hollywood isso daí. Bem, eu quero que você faça a seguinte reflexão. Veja, quando nós tratamos da Sagrada Escritura, nós temos que levar em consideração toda a revelação, não trechos específicos sorteados de forma que a coisa fique desordenada. Bem, acontece que quando Jesus veio a primeira vez, antes do nascimento de Jesus, teve uma estrela que ficou brilhando no céu. Você consegue se lembrar desta passagem? Que inclusive foi essa estrela que guiou os reis magos até poderem encontrar Jesus lá em Belém, né? Então, assim, antes do nascimento de Jesus, houve um sinal visível no céu, que foi a estrela. E só a partir daí que vem o nascimento de Jesus. Não é que Jesus nasce e aparece a estrela. É ao contrário. A estrela aparece, indica o local do nascimento de Jesus, né? Por isso que os pastorinhos encontraram, depois os reis magos encontraram José, Maria e Jesus ali na manjedoura, né? Então houve este sinal. Quanto tempo ficou isso? Olha, só de pensar na caminhada dos reis magos lá do Oriente até a terra de Israel, deve ter sido coisas de semanas, se não falarmos de meses, porque nós não temos uma referência de quando que a estrela ficou visível. A mesma situação vai se dar na volta gloriosa de Jesus, porque Jesus ele diz assim: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu.
Então, quando aparecer o sinal do Filho do Homem, que sinal é esse? É o sinal da cruz. Eu acho interessante que Santa Faustina diz também nas revelações dela que aparecerá uma cruz no céu e que da onde ficaram as marcas dos pregos das mãos e dos pés de Jesus vai sair raios de luz que iluminarão o mundo inteiro. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós temos pela tradição, pela revelação dos santos, que este sinal é o sinal da cruz, é o sinal da nossa fé cristã, o sinal da cruz. Então, veja, quando este sinal aparecer, o terceiro dia, que é a sexta-feira, acabou. A partir daí, nós começamos a contar o sábado. Mas veja que interessante que o sinal aparece e Jesus não vem em seguida, assim, no mesmo momento. É por isso que essa palavra diz que conta-se 3 dias e meio, porque passou do terceiro dia. Já entrou no sábado. E quando nós lemos o Apocalipse, a Revelação, diz que essas duas testemunhas vão ressuscitar quando? Somente depois de 3 dias e meio. Então, assim, a volta de Jesus, lembra da parábola das 10 virgens? Que quando apareceu lá aquela voz que clama na noite, que é a segunda testemunha de Apocalipse que nós vamos tratar hoje. Ele aparece e as virgens vão lá, as prudentes, né, já vão ao encontro do noivo, as outras reclamam, nós não tem óleo e tal. Falou, você tem que ir para os vendedores. Existe um tempo entre elas tentarem resolver o problema do óleo delas e depois se encontrar com o noivo. Você percebe que existe um espaço de tempo? É a mesma coisa. A hora que aparecer este sinal no céu, entre a aparição desse sinal do céu, finalizando a sexta-feira e inaugurando o sábado, vai haver um tempo. Percebe isso? Então, assim, a volta de Jesus, para aquelas pessoas que vivem a fé, que conhecem a palavra de Deus, que estão atentos aos ensinamentos da igreja, sabe que quando aparecer este sinal no céu, é porque o Senhor está às portas, está para voltar, está para se manifestar. Compreendeu? Então, se as duas testemunhas profetizam durante 1260 dias, entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor, então as duas não podem vir juntas aqui no fim dos tempos. Então, com isso, nós conseguimos identificar quem é a primeira testemunha. A primeira testemunha é João Batista. E ele anunciou a primeira vinda do Senhor. E ele, eu acho incrível que poucas pessoas percebem isso, mas ele vem prefigurando a pessoa do profeta Elias. Até as roupas que ele vestia davam essa indicação de que João Batista representava o profeta Elias, mas muito mais que isso, de forma concreta, Jesus revela nos evangelhos, nós já falamos isso em outros momentos aqui, que João Batista era Elias que deveria voltar. Então aquele primeiro personagem bíblico, ele, das duas testemunhas, já se manifestou. Elias já retornou na pessoa de João Batista. Agora nós estamos esperando Moisés. Mas como nós sabemos que ele vai prefigurar Moisés e não vai prefigurar o profeta Enoque? Veja, além daquela revelação do Antigo Testamento, do candelabro com as duas oliveiras, veja, aí, apesar de nós termos o Senhor e as duas testemunhas aqui, né? Nós não temos como apontar nesse sentido aí que uma é Elias e que outra é Moisés. Porém, esta é uma imagem prefigurativa
Lembra que nós comentamos que algumas passagens do Antigo Testamento revelam e nos mostram as coisas que acontecerá? Lembra quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, um monte chamado Tabor? Lá ele se transfigurou, ou seja, ele deixou se revelar como Deus, ele mostrou a sua divindade. Quem são as pessoas que apareceram junto com Jesus ali? Foram Elias e Moisés. Então, nós vemos que vai começar uma grande tribulação. E nessa grande tribulação, a segunda testemunha de Apocalipse, aquele que vem prefigurando Moisés, ele vai ter um embate muito duro com o anticristo. Porque essa é a imagem prefigurativa do que aconteceu quando Moisés estava tirando o povo da escravidão do Egito. Ele bateu de frente com o faraó. E por causa disso vieram o quê? As pragas sobre o Egito, que no final o faraó acaba cedendo e deixa o povo embora. Tudo bem que depois ele veio perseguir o povo depois, teve a passagem da abertura do Mar Vermelho, e tudo isso é muito significativo para nós com relação à vinda gloriosa de Jesus, o recolhimento dos fiéis para outra terra, né, depois do Mar Vermelho, que é o que vai acontecer no mundo, né, a entrada do sábado, um novo mundo, que o mundo antigo vai passar, mas nós vamos tratar disso devagar. Mas eu quero que você entenda essas imagens, para que nós possamos trabalhar de uma forma segura essas revelações de Deus. Compreende? Então, para isso, para que nós possamos trabalhar um pouco, nós vamos pegar o livro do Apocalipse, no capítulo 7. Nós vamos começar ali do versículo 1. Eu quero que você preste atenção no que o nosso amigo João está revelando aqui, para que nós possamos entender esse problema da grande tribulação e da manifestação da segunda testemunha de Apocalipse. Amém? Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: Depois disso vi 4 anjos que estavam de pé sobre os 4 cantos da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre qualquer árvore. Vi outro anjo que subia do Oriente e que tinha o selo do Deus vivo. Gritou com voz forte para os 4 anjos encarregados de danificar a terra e o mar: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram marcados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus por essa palavra. Veja, 2 situações aqui. Primeiro, há 4 anjos nos 4 pontos cardeais, ou seja, eles estão circundando o mundo inteiro e segurando o quê? Os 4 ventos para que ele não soprasse nem na terra, nem no mar, nada, não acontecesse nada. O que significa esse vento, esses 4 anjos que estão prontos? São os castigos divinos. Assim como na história de Moisés lá no Egito, ele precisou das pragas para tirar o povo da escravidão, também virá os castigos divinos sobre o império do anticristo. Por meio de quem? Por meio desse, vamos ver aqui, ó, desse anjo que subia do Oriente, ou seja, do lado onde nasce o sol. Não é só uma indicação física, né, do lado do Oriente, saber que é lá no Oriente, não é só isso. É do lado onde nasce o sol.
o sol que representa o Cristo. Viu uma mulher vestida de sol, está revestida de Cristo, da glória de Deus. E veja, ele pede para que não aconteça a ira de Deus no mundo até que tenha marcado. E, gente, isso é muito significativo para nós. Porque vamos lá. Além de algumas revelações bíblicas, como, por exemplo, lá na parábola das 10 virgens, onde vem aquela voz clamando na noite, que faz a gente ter aquele link com João Batista, que era uma voz que clamava no deserto. Primeira testemunha, uma voz que clama no deserto. Segunda testemunha, uma voz que clama na noite. Essa noite é a hora das trevas, é o fim do dia. Ou seja, o mundo, né, está caminhando para o seu final. Não o fim do mundo, que isso vai acontecer após o milênio, mas está caminhando para a conclusão do fim dos tempos. Né? Toda essa saga que a igreja tem passado no mundo. Compreende? O povo de Deus saiu da escravidão do Egito, veio perpassando pelo deserto para poder chegar à terra prometida. Nós saímos da escravidão do pecado, estamos perpassando por esse mundo para chegar ao reino de Cristo, que é o milênio. E sobre o milênio nós vamos tratar depois para que a gente possa entender bem o que é o milênio, para não cair naquele erro do milenarismo. Na doutrina católica, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do milenarismo, porque foi um problema muito grave que aconteceu em tempos passados, né? Houve gente que falou que quando chegasse o ano 1000, o mundo ia acabar e virou aquele terror. Teve gente que falou isso. Depois, a mesma coisa quando chegou o ano 2000. Quantas pessoas falam? Eu lembro, né, deste momento que as pessoas falavam, ano 2000 chegará, ano 2000 não passará, e não sei o que, aquela conversa toda, e as pessoas, meu Deus do céu, vai virar o caos. Aí depois chegou o ano 2000, nada aconteceu, porque tem um erro de conta, a Igreja Católica mudou os calendários, meu Deus! E nós já estamos 26 anos depois do ano 2000 e ainda não aconteceu nada. Mas o que eu quero que você entenda, voltando aqui, né? Veja, o que marcou o ministério de João Batista, a primeira testemunha, foi o batismo. Na Igreja Católica, os sacramentos iniciais da vida cristã de uma pessoa envolve o batismo, mas também o crisma. Nós recebemos o sinal da cruz na fronte. E olha que interessante, o que essa segunda testemunha, esse anjo que sobe do Oriente, fala, olha, ele gritou com voz forte, aos 4 anjos encarregados de danificar a terra, mas não façais mal, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Quem são esses servos? Veja, São Paulo já nos ensinava que haveria um resto em Israel que se converteria para o Senhor. E o que aconteceu? Quando o anticristo reconstruiu o templo, colocou um ídolo dele, que começou aquela confusão porque ele quer ser adorado como Deus, muitos dos judeus não vão aceitar essa situação. Não vão aceitar essa imposição do anticristo. Porque nesse momento, a nova ordem mundial no mundo vai oprimir todas as... Por isso fala grande tribulação. Porque em Israel, esses judeus que não aceitarão essa imposição do anticristo, de adorar um ídolo, eles vão ser perseguidos e martirizados. Com isso, com essa situação, e no mundo a nova ordem mundial perseguindo todas as pessoas que não se renderem ao anticristo, né? Vai começar essa perseguição, as pessoas vão ser presas, acuadas, atribuladas e assassinadas. Veja, olha que situação, não é só uma questão agora local ali em Israel, mas é uma situação mundial, é no mundo inteiro. Por isso que é grande tribulação.
E isso vai trazer a ira de Deus, que são os castigos divinos, que nós vamos trabalhar em outro momento. Mas o que este precursor de Jesus faz? Essa segunda testemunha. Ele pede, Senhor, eu não mando castigo ainda. Vamos consagrar. Quem? O resto de Israel. Que negou a fé em Jesus, mas que agora se convertem, reconhece que aquele carpinteiro que foi crucificado há 2000 anos atrás, o filho de José e de Maria, Jesus de Nazaré, era verdadeiramente o Messias. Eles vão reconhecer, vão aceitar o senhorio de Jesus, e o que vai acontecer? Eles vão ser convertidos e consagrados ao Senhor, por isso que eles recebem esse sinal da cruz. Então, assim como a primeira testemunha teve como sinal o batismo, a segunda testemunha vai ter como sinal o crisma. É difícil poder identificar quem vem primeiro, se é o anticristo ou se é essa segunda testemunha. Quem se manifesta primeiro? Isso não dá para a gente ter uma posição muito correta aqui na Sagrada Escritura. Mas nós sabemos que seja um ou outro quem se manifestar primeiro, nós sabemos que os dois vão ter um embate. Ou seja, essa segunda testemunha, esse precursor de Jesus, vai confrontar o anticristo. E nessa perseguição, nessa tribulação, ele vai conseguir converter esse resto de Israel. Até São Paulo, eu vou colocar a passagem aí para você. Até São Paulo falou que no fim dos tempos um resto voltaria para o Senhor. Então, assim, nós estamos chegando ao entendimento de muitas coisas. Deus jamais abandonou o povo de Israel. Nós sabemos que pela dureza de Israel, eles estão vivendo um deserto agora. Lembra que Jesus falou? Esta casa ficará abandonada até o dia em que vocês disserem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é isso que vai acontecer com esses 144 mil, esse resto de Israel. Eles vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quem? Essa segunda testemunha. Por quê? Porque ela vai trazer a salvação de Cristo para esses que agora aceitam Jesus como Senhor de suas vidas. Então, o resto do mundo, algumas pessoas, de diversos lugares, vão estar não só querendo entender o que está acontecendo por causa dessa perseguição, dessa aflição, dessa tribulação, mas vão se voltar para Deus. Por isso que quando Cristo voltar, eliminar o mal no mundo, e nós entrarmos para o reino de Cristo, nós temos que ter muito claro aquela imagem da Arca de Noé. Porque quem são as pessoas que ficarão de fora do reino de Cristo? Igual aquelas pessoas que estavam fora da Arca de Noé. Quem são as pessoas que estão na Arca de Noé? Em primeiro lugar, os filhos de Deus. Depois nós vamos trabalhar isso melhor. Que representam os filhos de Noé. Ou seja, aquelas pessoas que aceitaram o Cristo. Mas é aquelas pessoas no mundo inteiro que viveram. Veja, o fim do mundo não pode acontecer sem que a palavra chegue a todos. Por isso, aqueles animais na Arca de Noé representam todas aquelas nações a quais não chegou a palavra de Deus. Por isso, no milênio, sim, nós ainda sairemos a evangelizar. Porque essas pessoas têm que aceitar o Senhor. E é uma proposta, não é uma imposição. Por isso que no fim do milênio, quando o diabo retornar, pessoas vão se revoltar e vir ainda contra Deus. Depois nós vamos trabalhar isso. É um assunto bem dramático, bem complexo. Mas só para que agora nós possamos entender. Virá uma segunda testemunha. Ela vai converter aqueles judeus que se revoltaram contra o anticristo por causa da abominação da desolação, ou seja, daquele ídolo abominável. E mais, vai os consagrar, e depois, no final da tribulação, quando as pessoas estiverem sendo martirizadas, em todo este tempo vai ter aparecido aquele sinal que Jesus avisou no céu, vai acontecer os castigos divinos,
e no pior momento da história, quando o anticristo estiver no ápice da sua opressão, então o Senhor retornará. Então, assim, são grandes revelações. Eu sei que talvez muitas vezes você tenha recebido um ensinamento errado sobre as duas testemunhas. Mas agora você sabe que a palavra de Deus, as revelações católicas, a palavra de Deus, o ensino da igreja já nos garante que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.